Capítulo 1. Administração de pessoas. Gerenciar pessoas pode ser uma tarefa aparentemente simples. Ter experiência como um humano habilidoso no ambiente de trabalho não o torna necessariamente um especialista nato em liderar outros humanos habilidosos no mesmo ambiente. Volta e meia os colaboradores perguntam sobre salário, desempenho, carreira, cultura organizacional, treinamento, planos de saúde, e muito mais, enquanto o gerente vive o dilema do trabalhador moderno, questionando-se: o que eu aprendi em todos esses anos? Se você é um gestor de pessoas, você está fazendo a pergunta errada para si mesmo. A pergunta correta é: você se importa de verdade com as pessoas? Ou você só quer o título por outras razões? Gerenciar pessoas na era moderna, muitas vezes, se transforma em um jogo de psicologia amadora, apresentando uma roda maravilhosa de personalidades, emoções e mal-entendidos. Em um esforço para administrar o incontrolável, o líder lubrifica a roda barulhenta. Eis que devemos ser francos: o objetivo de toda e qualquer empresa é o lucro. E se ela tiver que jogar qualquer tipo de jogo para alcançar esse objetivo, ela o fará. Por isso, o gerente deve se perguntar: eu me importo de verdade com as pessoas ou faço parte desse jogo das empresas? Sim, eu gosto de pessoas, mas como faço para me tornar um líder melhor? Várias foram as referências e estudos revisados para que cheguemos às seguintes 6 conclusões de como administrar pessoas nos dias atuais. 1. Seja um formador de decisões, não um tomador de decisões. Percebemos, através dos estudos, que as equipes funcionam bem melhor quando você as convida a tomar uma decisão, não quando você toma uma decisão por elas. Todos nós temos nossas convicções, experiências, culturas e ideias, e tomar uma decisão por todos é algo inconcebível na era moderna. É interessante pensar que, se você construir um protótipo polido, outros verão falhas. Se você construir um protótipo rudimentar, outros verão o potencial. Moldar uma decisão envolve fazer as perguntas certas e compartilhar exemplos e orientações, mas não dar as respostas. Pode levar tempo para chegar à decisão, mas essa abordagem aumenta a probabilidade de a decisão se manter, o que, por sua vez, reforça o cumprimento dos compromissos. 2. Concentre-se nas pessoas sobre as tarefas. Colocar as pessoas acima das tarefas não apenas resulta em melhores relacionamentos profissionais, mas também em conexões pessoais poderosas que podem tornar o trabalho mais significativo e até mesmo levar a fortes amizades fora do trabalho. Você pode fazer reuniões regulares 1 hora e 1 minuto, famoso one-on-one, que é uma reunião curta entre o líder de uma equipe com cada um de seus liderados. Há líderes que fazem caminhadas nas pequenas pausas no escritório com seus colaboradores, o que ajuda a promover o relaxamento e uma melhor comunicação de ambos os lados. Algo mais informal, entende? Líderes se tornaram, também, melhores oradores, melhor tentando não soar como se estivesse reclamando o tempo todo. A crítica construtiva é importante, mas elogios também são gostosos de receber. Ao ouvir mais, líderes dizem ter se visto sorrindo mais e se sentiram genuinamente interessados nos problemas dos demais. Resumindo, você começa a se importar mais com o que as outras pessoas têm para compartilhar e, gradativamente, fala menos sobre tarefas, o que necessariamente não diminui os resultados da equipe. 3. Nem tudo chegará na produção ou lançamento. Certifique-se de que toda a sua equipe entenda o motivo de um projeto qualquer não ser lançado. Eles não precisam concordar, mas merecem saber o porquê. Nem todos os esforços levam a resultados de negócios bem-sucedidos. Muitos projetos ficam pela metade ou, mesmo quando finalizados, não são postos à prática. As prioridades mudam, os esforços necessários podem ter sido subestimados, os orçamentos ficam apertados, os principais detentores de habilidades saem ou o ROI previsto pode estar incorreto. Vários são os motivos, e isso é comum. Entretanto, isso pode afetar negativamente a equipe. Muitos, neste momento, inclusive abandonam a empresa por não se sentirem devidamente reconhecidos. Todo mundo gosta de ver seu trabalho duro resultar em algo concluído, por menor que seja. O antídoto é ajudar sua equipe a entender o porquê um projeto não chegou à produção ou lançamento. 4. Dizer não é normal, mas tenha bons argumentos para o que vier depois. Um dos conselhos mais frequentes que vemos sendo compartilhados é que não há problema em dizer não,
mas esteja preparado para compartilhar sua lógica. Alguns gerentes se sentem ameaçados quando precisam explicar, mas a falta de transparência também gera questionamentos sobre a liderança de um gestor. Se necessário, tente anotar sempre suas razões. E entenda que, se você não consegue anotá-las, talvez você não esteja sendo minucioso o suficiente antes de dizer sim ou não. 5. Esqueça do eu. Use o nós. Ao gerenciar pessoas, você não está mais representando seu eu individual. Você agora é simbólico, representando sua equipe e os valores e missão da equipe. É uma grande responsabilidade ser a personificação de seu pessoal, suas contribuições e seus sucessos e fracassos. Você é o escudo e a bandeira do seu time. 6. Contrate talentos não convencionais. Além de candidatos tradicionais com os conjuntos de habilidades técnicas necessárias, também procure colegas de equipe que podem não se encaixar no molde tradicional, mas que trazem uma mentalidade de crescimento. Eles demonstram curiosidade, têm a mente aberta para avanços no setor e têm vontade de inovar mesmo se suas habilidades técnicas precisam de desenvolvimento. O ritmo acelerado das mudanças tecnológicas significa que precisamos de alguns membros da equipe que sejam mais versáteis, tenham pontos de vista não tradicionais e não estejam muito focados em uma religião tecnológica específica. As coisas mudam muito rápido. A energia adicional e as curvas de aprendizado para acelerar uma nova contratação não convencional geralmente valem um investimento e podem gerar um enorme impacto positivo em relação a diversos pontos de vista e solução de problemas pronta para uso. Capítulo 2. Gerenciamento do ambiente. A necessidade da qualidade no ambiente também faz parte do gerenciamento do RH. Podemos separar, de forma prática, nas seguintes variáveis. 1. Diversidade da mão de obra. A maioria das pessoas pensa em um local de trabalho diversificado como um ambiente de trabalho que inclui funcionários de diferentes gêneros, etnias e origens raciais. Embora isso seja verdade, há mais do que isso. O significado de diversidade tornou-se mais complexo. Uma força de trabalho diversificada inclui pessoas com variedade em várias categorias diferentes, como religião, cultura, orientação sexual, linguagem, formação educacional e skills principais habilidades. 2. Desenvolvimento da criatividade. Sempre que um grupo de pessoas com ideias semelhantes é reunido, eles geram ideias semelhantes. Isso ocorre porque seus padrões de pensamento são muito parecidos. No entanto, se você mudar as coisas misturando diversos indivíduos, terá uma força de trabalho mais propensa à criatividade e inovação, 2 ingredientes importantes para o sucesso. 3. Empowerment. É a forma de manter todos os funcionários comprometidos com a missão e o negócio da empresa. Eles se sentem responsáveis não somente em realizar suas tarefas, mas também em fazer toda a organização operar melhor, resolvendo problemas e até se antecipando a eles. Eles planejam e implementam ações. Os trabalhos são produzidos para melhorar o desempenho continuamente, atingindo sempre maiores níveis de produtividade, agilidade e resposta. As organizações devem estar estruturadas de tal forma que as pessoas se sintam capazes de atingir os resultados que pretendem, tendo o reconhecimento por fazerem o que é necessário ser feito, e não somente pelo que lhes é solicitado. 4. Critérios para medir a qualidade do próprio pessoal do RH. Os principais critérios para medir a qualidade do próprio pessoal do RH são: analisar a percentagem de empregados que deixaram a empresa durante o ano, número de dias para apresentar soluções às sugestões apresentadas pelos funcionários, número de sugestões que são analisadas e aprovadas, percentual de solicitações de preenchimento da vaga pelo total do número de funcionários, taxa de turnover relacionada a um baixo desempenho, número de reclamações por mês, percentual de empregados requisitados que preenchem a vaga, número de dias que se leva para atender uma requisição e preencher uma vaga, tempo dispendido para atender um candidato à vaga, tempo médio que um visitante gasta na recepção da empresa, percentual de empregados que participam em atividades patrocinadas pela empresa, percentagem de reclamação sobre salários, número de dias gastos para dar uma posição aos candidatos a emprego. 5. Caminhos para ampliar o processo de qualidade na empresa. Você, definitivamente, irá precisar das pessoas.
Os principais traços e virtudes que podem potencialmente catapultar o processo de qualidade da empresa são: 1. Trabalhadores com senso de propósito. Questione-o. O que você procura quando pensa em fazer algo em sua vida profissional ou pessoal? Sua razão é sua motivação durante os dias em que você se sente desanimado e sem esperança. 2. Curiosidade. A virtude de ser curioso não pode ser exagerada. Deve-se estar aberto para conhecer o desconhecido. Deve-se sentir à vontade para perguntar a si mesmo e ou aos outros por que as coisas são do jeito que são. 3. Paciência. Nossa vida é uma maratona, seja você gestor ou colaborador. Uma pessoa passa por evolução em muitas disciplinas enquanto trabalha. Com o mesmo vem um tsunami de emoções de vez em quando. Tenha paciência com seus colegas de trabalho. Eles vão, uma vez ou outra, desabafar. Saiba ouvi-los. 4. Colaboradores que sabem evitar distrações. Embora atividades alegres e divertidas não possam ser absolutamente sacrificadas, um candidato deve perceber quais coisas podem potencialmente afastá-lo de seu objetivo. A contratação destas pessoas irá ampliar o processo de qualidade na empresa. Avaliação de desempenho de pessoal. Os instrumentos mais conhecidos são: 1. Relatórios verbais ou escritos. Expressa verbalmente ou em forma de relatório o comportamento de cada indivíduo no trabalho. 2. Composição de gráficos analíticos. A partir de um conjunto de critérios pré-estabelecidos, o avaliador identifica onde se enquadra o avaliado. Liga-se os pontos e tem-se uma descrição do perfil do avaliado. 3. Sistema de classificação. O avaliador terá que identificar no grupo o melhor e o pior dos indivíduos, dentro de uma escala. 4. Comparação binária ou por pares. O avaliador compara o avaliado com outro do grupo, analisando assim cada traço ou característica de desempenho baseando-se numa meritocracia pré-determinada. Capítulo 3. Programa de treinamento. O desenvolvimento de habilidades e infraestrutura para a aprendizagem ao longo da vida é o coração das principais organizações em todo o mundo hoje. Com isso em mente, os líderes de RH enfrentaram o seguinte desafio: como estabelecer uma estratégia poderosa de aprendizado e desenvolvimento que abordasse as tarefas com as quais os funcionários estão lidando, sem deixar de lado suas futuras aspirações profissionais. E, assim, como podem criar programas de treinamento eficazes para que seus funcionários atinjam esses objetivos? 5 passos para desenvolver um programa de treinamento para funcionários. Etapa 1. Delinear as metas para o seu programa de treinamento. Todo bom programa de treinamento começa com pesquisa. Assim, antes de criar seu plano de treinamento, esclareça as necessidades que deseja atender e os objetivos que deseja alcançar com um programa de treinamento. A primeira coisa aqui é a importância de alinhar o treinamento com os objetivos do negócio. Para conhecê-los, converse com os executivos da empresa e gerentes de departamentos para entender a perspectiva deles. Isso o ajudará a descobrir os objetivos de curto e longo prazo da empresa. Por exemplo, a empresa pode procurar aumentar o seu lucro, economizar custos de mão de obra melhorando o desenvolvimento e o treinamento de talentos, melhorar a produtividade dos funcionários, manter-se competitivo no mercado, reter os melhores talentos. Compreender os objetivos de negócios é crucial, mas é igualmente importante ouvir o outro lado, os próprios funcionários. Os funcionários podem compartilhar o que querem ou precisam aprender, quais são seus planos de carreira. E se você não tiver essas informações, dificilmente fará um bom programa de treinamento. Etapa 2. Identificar lacunas de habilidades e tendências futuras que você precisa abordar. Como próximo passo, você deve detectar e entender futuros empregos e habilidades relevantes para o seu negócio. Para obter uma imagem claramente estruturada sobre isso, responda as seguintes perguntas. 1. Quais funções e habilidades estão se tornando mais relevantes em seu setor? Quais estão se tornando menos relevantes? 2. Como os cargos e perfis de habilidades específicas evoluirão no futuro de curto, médio e longo prazo? 3. Como eu poderia melhorar uma descrição de trabalho de melhores práticas para um trabalho específico? 4. Quais as competências que as empresas líderes do meu setor procuram atualmente? Etapa 3. Escolha o formato do seu programa de treinamento.
Depois de entender o estado atual das habilidades da empresa, as lacunas que você precisa preencher e o destino que deseja alcançar, é hora de decidir quais meios você usará para isso. Especificamente, pense no formato de suas sessões de treinamento. Deve ser online ou offline. Individual ou em grupo. Alto ritmo, pares ou envolvendo um instrutor. Muito aqui depende das habilidades que você incluirá em seu programa de treinamento. Por exemplo, atividades que exigem o domínio de habilidades de fabricação em saúde ou engenharia aparentemente consideram o aprendizado presencial. Para muitas outras habilidades, no entanto, os cursos em vídeo online são adequados. A integração de cursos online às jornadas de aprendizado de seus funcionários pode otimizar suficientemente os custos de desenvolvimento de talentos. Eventualmente, desenvolver um plano de treinamento para aprendizado individual em ritmo próprio também é uma boa ideia. Programas de treinamento criados para autoaprendizagem, especialmente combinados com o formato online, são a prática mais comum. O bom aqui é manter o microlearning, que são pequenas experiências de aprendizado que levam 10 ou 20 minutos para serem concluídas e abrangem partes menores de conhecimento digeríveis. Um ótimo exemplo desse conceito são os cursos do LinkedIn Learning e o Google, que também acertou o microlearning em seu projeto de rework. Etapa 4. Potencialize o aprendizado de seus funcionários com dados. Basicamente, dados e tecnologia devem estar no centro de todos os recursos de software estados e além deles. Você dificilmente pode encontrar uma única plataforma de aprendizado hoje que não seja habilitada para inteligência artificial de forma alguma. No entanto, há mais um aspecto essencial que você precisa ter em mente, além de criar uma jornada de aprendizado personalizada e preencher as lacunas de habilidades. A principal coisa por trás do aprendizado é permanecer orientado para o futuro. Para garantir isso, certifique-se de ter dados e tecnologia que permitam prever habilidades futuras para seus funcionários. Em outras palavras, é bom ter um algoritmo em vigor que pode criar perfis futuros de funcionários com base nos dados do conjunto de habilidades de hoje e no progresso do crescimento profissional. Com uma abordagem baseada em dados, você eliminará o trabalho de adivinhação no desenvolvimento de seus programas e planos de treinamento e terá em mente as perspectivas futuras de sua empresa e de seu pessoal. Assim, reunindo todos os insights internos e externos, você poderá desenvolver seus colaboradores de acordo com essas tendências externas e ao mesmo tempo alinhados com os objetivos internos da estratégia da empresa. Etapa 5. Medir a eficiência do programa de treinamento. Assim que seu plano de treinamento for lançado, é hora de acompanhar seu impacto. Para isso, use um software para examinar o progresso e os resultados do programa de treinamento, coletar feedback dos funcionários e conversar com seus gerentes para ver o quanto o aprendizado ajudou os funcionários a trazer avanços, melhor produtividade e novas habilidades em seu trabalho. Além disso, volte para onde você começou, para as metas de negócios e veja como os resultados do treinamento correspondem às metas iniciais. Este programa de treinamento está aprimorando o processo de integração para recém-chegados. Está contribuindo para o aumento da produtividade dos funcionários. Está impactando o crescimento do ROI de alguma forma. É claro que atingir grandes metas leva tempo, mas a cada interação do curso de treinamento, você precisa fazer o check-up para ter certeza de que está levando os funcionários e toda a estratégia de aprendizado na direção certa. Com os primeiros resultados em mãos, reavalie seus materiais de treinamento, faça revisões, adicione informações renovadas e, em geral, mantenha seus programas atualizados e melhore-os continuamente. Capítulo 4. Principais conceitos da área. 5S. Programa de gerenciamento participativo que objetiva criar condições de trabalho adequadas a todas as pessoas em todos os níveis hierárquicos da organização. A sigla 5S deriva das iniciais de 5 palavras japonesas, Seiri, senso de utilização, Seiton, senso de ordenação, Seizo, senso de limpeza, Seiketsu, senso de saúde, Ishitsuki, senso de autodisciplina. Absenteísmo. O absenteísmo no trabalho diz respeito à ausência de um colaborador ou mais colaboradores no período laboral, seja por algumas horas, como nos casos de atraso ou uma saída adiantada ao fim do expediente, ou até mesmo faltando por vários dias. As soon as possible, o quanto antes, assim que possível. B2E.
Business to Employee, relação entre empresa e funcionário. Behaviorismo. Procedimento, comportamento. Benchmarking. Processo sistemático usado para estabelecer metas para melhorias no processo, nas funções, nos produtos, etc., comparando uma empresa com outras, no sentido de obter informações que a possam ajudar a melhorar o seu nível de desempenho. Brainstorming. É uma técnica para reuniões de grupo que visa ajudar os participantes a vencer as suas limitações em termos de inovação e criatividade. Procedimento utilizado para auxiliar um grupo a criar o máximo de ideias no menor tempo possível. Break-even point. É o nível de produção ou o nível de volume de vendas a partir do qual o empreendimento ou negócio se torna rentável. Qualquer valor abaixo do ponto de equilíbrio significa prejuízo. BSC. Balanced Scorecard. Sistema de medição do desempenho e controle gerencial. BTB ou B2B. Business to Business ou comércio eletrônico entre empresas. BTC ou B2C. Business to Consumer ou comércio eletrônico de empresa para o consumidor. Budgets. Orçamento. Business Intelligence. Conjunto de softwares que ajudam em decisões estratégicas. CEO. Chief Executive Officer. Diretor superintendente da empresa. CEP. Controle estatístico de processo. Metodologia usada para o controle de dados de forma estatística para o aprimoramento contínuo da qualidade. CGMP. Current Good Manufacturing Practice trata das boas e atuais práticas de fabricação de produtos voltados para as áreas de saúde humana e animal. Coach. Facilitador, instrutor, entidade, pessoa, equipe, departamento, empresa, etc., que atue como agregador das capacidades de cada elemento da cadeia, equipe, departamento, empresa, etc. Coach, também utilizado nas empresas, significa treinamento, desenvolvimento, sessões de aconselhamento feitas por um consultor de carreira. Cognição. Ato ou ação de conhecer, aquisição de um conhecimento. Comitê Draft. Comitê de Planejamento. Continuous Improvement, melhoria contínua. Componente essencial no Just Team e na qualidade total que reflete uma determinação inabalável para eliminar as causas dos problemas. É o oposto da mentalidade de apagar incêndios. Core Business. Atividade principal da empresa. CRM. Customer Relationship Management ou Marketing One-to-One. Consiste na utilização de diversas estratégias de negócios e suporte tecnológico para gerenciar o relacionamento com o cliente. Cultura organizacional. As empresas, tal como os países, têm uma cultura única. É, por isso, crucial que as empresas divulguem de forma explícita quais são os valores que valorizam. Quando o fazem por escrito, o documento chama-se Declaração de Missão. Downsizing. Nos anos 80, as grandes empresas cresceram de forma desordenada através da diversificação para novos negócios. Criaram estruturas gigantescas para competir numa era em que a velocidade e a flexibilidade são os dois requisitos-chave. Por isso, nos anos 90 foram forçadas a reestruturar-se, um processo designado downsizing, um termo importado da informática. Aplicado à gestão significa a redução radical do tamanho da empresa, geralmente através do delayering, redução dos níveis hierárquicos, ou da venda de negócios não estratégicos. As empresas ganham flexibilidade e perdem burocracia e ficam mais próximas do mercado e dos clientes. E-Learning. Abreviação de Electronic Learning, significa treinamento na plataforma digital. Empowerment. Dar poder ao grupo ou equipe. Estabelecimento de autonomia e responsabilidade às pessoas na tomada de decisões e ações. Endomarketing, marketing interno realizado por meio de um conjunto de ações desenvolvidas para conscientizar, informar e motivar o indivíduo. Epistemologia. Estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das ciências já constituídas. Procurement. A utilização da internet para a automatização dos processos de compra e gestão de bens e serviços necessários à atividade da empresa. Equipes autogeridas. As Self-Management Teams,
Equipes autogeridas são compostas por um pequeno número de pessoas que têm a responsabilidade por um processo operacional e os seus resultados. Elas têm os meios para resolver problemas relativos à execução do trabalho e gerem a divisão e o planejamento das tarefas do grupo. ERP. Enterprise Resource Planning ou planejamento dos recursos do negócio. É um sistema de informação que interliga todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. Extranet. São páginas que ligam a empresa a seus clientes e fornecedores. FMEA. Análise do modo de falha e efeito. Esta é uma técnica sistemática e metodológica utilizada durante o processo de criação do produto ou nas fases do projeto que demandem por cuidados na operação e/ou manutenção. Gestão por objetivos. Criada por Peter Drucker nos anos 50, a gestão por objetivos, Management by Objectives MBO, descreve um sistema de gestão em que os trabalhadores e os gestores de topo definem em conjunto qual é o objetivo final do seu trabalho, como o realizar, de que forma será avaliado e qual o tempo necessário à concretização. É uma técnica popular em todo o mundo. Housekeeping. Termo designado para um processo que visa a manutenção da ordem, limpeza, organização e segurança nas empresas. ISO. ISO. Sigla da International Organization for Standardization. É um meio de promover a padronização de produtos e serviços, utilizando normas internacionais para melhoria contínua. Job Rotation. Rodízio de funções promovido pela empresa. Just-in-time. É uma técnica de gestão e controle de mercadorias que procura minimizar o nível de estoques nos armazéns das empresas industriais. Criada em 1960 pela nipônica Toyota, foi considerada como uma das ferramentas de gestão que mais contribuíram para o milagre industrial japonês. A ideia base é bastante simples. Cada etapa do ciclo de produção só deve solicitar novas encomendas à etapa anterior na medida que precisar delas. Implica igualmente uma redução do número de fornecedores. A filosofia é eliminar tudo aquilo que não adiciona valor ao produto. O objetivo é fornecer exatamente as peças necessárias, nas quantidades necessárias, no tempo necessário. Kaizen. Conceito de administração japonesa que significa aprimoramento contínuo, envolvendo todos os funcionários de uma organização. Kanban. Sistema de controle da produção e dos inventários. Utilizar-se um quadro de sinalização que controla os fluxos de produção ou transportes em uma indústria. Lato sensu. Em sentido amplo. Pode significar também curso extensivo, extensão, especialização e aperfeiçoamento. Learning Organization. Organização em constante aprendizagem, isto é, as empresas que aprendem à medida que os seus trabalhadores vão ganhando novos conhecimentos. Market Share. Participação no mercado. MBA. Master Business Administration. É uma modalidade de pós-graduação voltada a administradores e profissionais que atuam ou querem trabalhar na gestão de empresas. Mnemônica. Processo de ajudar ou treinar a memória. Por exemplo, os princípios da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que pode ser mais facilmente lembrados através da mnemônica LIMP. Um mnemônico é uma técnica na qual podemos usar para lembrar de coisas com mais facilidade. Mentoring. Profissional mais velho, com experiência e habilidade de relacionamento, que acompanha e passa para o mais novo suas ideias sobre o trabalho e a carreira. Networking. Rede de relacionamentos. On the job. No dia a dia do trabalho. Outplacement. Investimento de uma empresa na recolocação de ex-funcionário em outra organização. É uma técnica de gestão de recursos humanos que visa apoiar os trabalhadores dispensados rumo à sua reinserção profissional. As consultoras em outplacement fornecem aconselhamento financeiro e formação em recrutamento e seleção. Outsourcing, terceirização. Tendência de comprar fora, de terceiros, tudo o que não fizer parte do negócio principal de uma empresa. PCPM. Planejamento e controle da produção e de materiais. É um processo para auxiliar o gerenciamento da produção de uma indústria. Com ele a empresa consegue planejar quando produzir, quanto produzir, onde produzir, em que ordem produzir e verificar se tudo está funcionando de acordo com o plano. PDCA.
Sigla para Plan, Do, Check e Act, ou planejar, executar, verificar e agir, ferramenta que implica na melhoria de todos os processos de fabricação ou de negócios. POCAIOC é um dispositivo à prova de erros destinado a evitar a ocorrência de defeitos em processos de fabricação e ou na utilização de produtos. Exemplos: eletrônicos que não funcionam com portas abertas, como geladeira, micro-ondas ou máquina de lavar, portas de elevador que possuem sensor de segurança que detecta a empresa de humanos. QS. Quociente de sucesso. Qualidade total. É um modelo de gestão que aumenta a consciência da qualidade em todos os processos organizacionais. Quick Step. Passo acelerado. Rapport. Empatia. Habilidade de se colocar no lugar do outro, criar uma relação. Sinergia. Refere-se à convicção de que 2 mais 2 podem ser 5. Esta é uma não-evidência que serviu para justificar as injustificáveis operações de fusão e aquisição que caracterizaram o mundo dos negócios nos anos 80. O conceito de sinergia, introduzido por Igor Ansoff no livro Corporate Strategy, procura provar que 2 empresas juntas valem mais do que a soma das 2 separadas. Stakeholders podem ser pessoas, áreas, organizações, entidades ou todos que estão interessadas direta ou indiretamente em um projeto. Stock Options. Programa de ações, um incentivo que permite aos funcionários comprar ações da empresa onde trabalham por um preço abaixo do mercado. Stricto sensu. Sentido estrito, curso intensivo. Supply Chain Management. Gerenciamento da cadeia de abastecimento. Refere-se à gestão dos fluxos de materiais e informações entre uma empresa e seus públicos externos, incluindo clientes. Team Building. Dinâmica de grupo em área externa, onde os participantes serão expostos a várias tarefas físicas desafiadoras, que são exemplos comparativos dos problemas do dia a dia da empresa. Tem como finalidade tornar uma equipe integrada. Turnover. É a taxa de rotatividade de funcionários, que mede o número de funcionários que saem de uma organização durante um período de tempo. Vantagem competitiva. Corresponde à capacidade da organização de neutralizar ou diminuir a ação da concorrência no segmento. Uma empresa com vantagem competitiva fica menos sujeita a crises e outras variações do mercado. Além disso, consegue trabalhar com maior lucratividade, uma vez que os clientes valorizam mais os seus produtos e serviços, a marca e o modelo de negócio da empresa. A vantagem competitiva pode ser o baixo custo, o ótimo atendimento, ter um produto diferenciado, etc. É aquilo que a empresa, clientes valorizam mais os seus produtos e serviços, a marca e o modelo de negócio da empresa. A vantagem competitiva pode ser o baixo custo, o ótimo atendimento, ter um produto diferenciado, etc. É aquilo que a empresa faz melhor do que seus concorrentes aos olhos do consumidor. Workaholic. Indivíduo viciado em trabalho. Workshop. Treinamento em grupo de acordo com a técnica dominada pelo instrutor. Capítulo 5. Encargos sociais e trabalhistas. Encargos sociais. Encargos sociais são taxas e contribuições pagas pelo empregador para financiamento das políticas públicas que beneficiam de forma indireta o trabalhador. 1. Seguridade e Previdência Social. A Seguridade surge para proteger o cidadão brasileiro de situações que podem colocar em risco seu sustento e de sua família. Por exemplo, doença, morte, invalidez, prisão, incapacidade temporária, desemprego, maternidade, velhice, entre outros. Já a Previdência Social é um seguro social em que o trabalhador participa através de contribuições mensais. Segundo a lei, o contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, sobre a remuneração mensal. Mesmo se ele já for aposentado ou se exerce atividade remunerada, precisa contribuir. 2. FGTS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. 3. PIS/PASEP. O PIS e o PASEP são programas que promovem a integração do trabalhador no desenvolvimento das empresas ou órgãos públicos.
São contribuições sociais pagas por empresas privadas e públicas com a finalidade de custear benefícios para o trabalhador, assim, distribuir melhor a renda nacional. 4. Salário-educação. São recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e para a valorização do magistério. É recolhido uma porcentagem da folha de pagamento. 5. Sistema S. A partir da Constituição Federal de 1988, é instituído o SEBRAE, SENAR, SES e SENAR, que se destinam a financiar atividades de aperfeiçoamento profissional e melhoria do bem-estar social dos trabalhadores das empresas que contribuem para estas instituições. Encargos trabalhistas. Encargos trabalhistas são valores pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, incluindo benefícios não expressos em valores. 1. 13º salário. Benefício correspondente a 1/12 avós do salário mensal do trabalhador. O benefício normalmente é pago em 2 parcelas. 2. Adicional de remuneração. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. 3. Adicional de férias. Deverá ser feito o pagamento de 1/3 do salário por ocasião do gozo de férias anuais remuneradas. Ausência remunerada são as situações que se pode faltar ao serviço sem ser descontado. Por exemplo, doação de sangue, para tirar título de eleitor, em caso de falecimento de cônjuge, etc. 4. Férias. A cada 12 meses de trabalho, o servidor fará jus a 30 dias de férias. As férias podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidades do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Será concedido o adicional de férias ou abono constitucional que é a complementação correspondente a 1/3 do período de férias, calculado sobre a remuneração. Elas poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que requeridas pelo servidor e no interesse da administração, com exceção dos operadores e técnicos de raio-x. 5. Licenças. Entre as licenças previstas na CLT mais comuns estão: licença maternidade, período variável entre 4 e 6 meses, Lei nº 11.770, licença paternidade, até 5 dias, conforme o artigo 7º da Constituição Federal, serviço militar, até 90 dias, conforme artigo 472 da CLT, licença de óbito, 2 dias, conforme inciso 1 do artigo 473 da CLT. Casamento, 3 dias, conforme inciso 2 do artigo 473 da CLT. 6. Repouso remunerado e feriado. Todo trabalhador tem direito ao repouso remunerado de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas de trabalho, um descanso semanal de 24 horas consecutivas e nos feriados civis e religiosos de acordo com a tradição local. Existem diversos acordos coletivos de compensação de horas para que o sábado seja livre, totalizando uma carga horária mensal de 40 horas. 7. Rescisão contratual. A Constituição Federal garante ao trabalhador aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. No caso dos trabalhadores que recebem salários mensalmente, o aviso deverá ser de no mínimo de 30 dias de antecedência. 8. Salário família ou auxílio pré-escolar, benefício concedido ao servidor para auxiliar nas despesas pré-escolares de filhos ou dependentes na faixa etária compreendida do nascimento até 7 anos incompletos. Conferir os valores atualizados em lei. 9. Vale transporte ou auxílio transporte. Benefício concedido em pecúnia pela União que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos deslocamentos de servidores de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. 10. Indenização por tempo de serviço. No ato da demissão, o empregado tem direito a receber indenização pelos anos trabalhados. São eles: 13º salário proporcional, equivalente a 1/12 avós a remuneração mensal por mês de trabalho ou fração igual ou superior a 15 dias, as férias vencidas e as férias proporcionais, equivalentes a 1/12 avós da remuneração mensal por mês de trabalho ou fração igual ou superior a 15 dias. 11. Outros benefícios. Benefícios que não são considerados como salário, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço, educação, em estabelecimento de ensino,
compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público, assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguros de vida e de acidentes pessoais, e previdência privada. Capítulo 6. Calculando férias. A lei trabalhista determina que o funcionário deve receber seu salário do mês e o adicional, referente às suas férias antes de começar seu período de descanso. O prazo para depósito deste valor na conta do funcionário é de até 2 dias, 48 horas, antes do início das férias. Mas, como faremos estes cálculos? 1. Como calcular férias de 30 dias? Esse é o cálculo mais simples de se fazer. Todo funcionário tem direito a 30 dias de férias, após completar 12 meses de trabalho. O período de férias pode ser dividido em 3, sendo que um deles deve ter pelo menos 14 dias corridos e nenhum outro período pode ter menos de 5 dias. Dessa forma, o cálculo deve ser: um salário bruto mais 1/3 do salário bruto menos os descontos é igual ao valor total a receber. Vamos a um exemplo prático. Vamos usar como base um salário de R$ 1.000. 1. Férias tiradas, 30 dias, é igual a R$ 1.000. 2. 1/3 do salário é igual a R$ 333,33. 3. Total bruto a receber é igual a R$ 1.333,33. No valor final, ainda é preciso descontar os impostos e somar outros valores, sempre que houver, como horas extras, benefícios, bônus etc. 2. Como calcular férias proporcionais? O cálculo de férias promocionais deve ser feito em algumas situações como, por exemplo, quando o funcionário tem menos de 12 meses de contrato, quando vai tirar férias coletivas, será desligado antes de completar o período aquisitivo ou vai tirar menos do que 30 dias consecutivos. Veja a seguir algumas situações em que é necessário calcular férias proporcionais. Se tirar 20 dias de férias, por exemplo, quanto eu recebo? Todo trabalhador pode vender 10 dias de suas férias, pois, de acordo com a lei, é preciso descansar por pelo menos 20 dias. Além disso, esse período pode ser dividido em 2 partes, sendo o primeiro de no mínimo 14 dias corridos. Dessa forma, se você for tirar 20 dias de férias, siga o exemplo do cálculo abaixo para calcular o seu período de descanso, exemplo baseado em um salário de R$ 1.000. 1. Valor referente a 20 dias de férias é R$ 666,66. 2. Abono pecuniário, período vendido, é de R$ 333,33. 3. 1/3 sobre o abono é R$ 111,11. 4. Desconto INSS de 7,5% é R$ 75. 5. Valor a receber, R$ 1.036,10. Nesse cálculo, você também deve considerar hora extra, adicional noturno e de insalubridade, se tiver. Como fazer o cálculo exato do salário depois das férias? O período de férias é o momento mais aguardado para o trabalhador, mas depois que retorna sempre ficam dúvidas sobre o valor recebido. Muitas pessoas não entendem como é feito o cálculo e por que não recebem o valor do salário integral, como acontece normalmente. A explicação para isso é bem simples. Quando o funcionário entra de férias, ele recebe, antecipadamente, o salário que receberia naquele mês sem trabalhar. Por isso, ao retornar do período de descanso, no primeiro mês de trabalho, o funcionário não tem salário. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Ao iniciar as férias no dia 1º de maio de 2022 e retornar ao trabalho no dia 2 de junho de 2022, você receberá R$ 1.036,10 referente às férias. Nesse caso, a empresa tem até o dia 29 de abril para pagar as suas férias. No mês seguinte, você não terá nada para receber. Seu salário volta a ser pago, normalmente, a partir do pagamento do mês de julho. Por outro lado, se o período de férias começou no dia 15 de maio e você retornou ao trabalho no dia 15 de junho, no pagamento do próximo mês, você receberá o equivalente aos 14 dias trabalhados em junho. Para chegar ao valor, basta dividir o seu salário por 30 e multiplicar por 14, subtrair os descontos e somar as horas extras e adicionais,
sempre que tiver. Tem algum app que me ajuda nesses cálculos? Existem diversos serviços para calcular férias e você nem precisa baixar um app específico para isso. Pesquisando na loja de aplicativos do seu celular, você vai encontrar algumas opções, mas se fizer uma pesquisa na internet também vai achar sites que fazem o cálculo de forma rápida e automática. Você só precisa oferecer algumas informações básicas. Lembrando sempre para não informar dados pessoais, de contas bancárias, cartões e outras informações que podem ser usadas em ações criminosas. Você deve usar apenas as bases de cálculos. Além disso, normalmente as empresas possuem softwares internos que fazem automaticamente os cálculos de pagamentos. Se a empresa não tiver, existem muitos serviços gratuitos na internet que te ajudam nesses cálculos. Capítulo 7. Calculando a folha de pagamento. Os trabalhadores com carteira assinada no Brasil são registrados com um salário nominal, bruto. Este valor passa por descontos antes de cair na conta no próximo mês. Entre os descontos efetuados, a contribuição à Previdência Social e a recolha do imposto de renda retido na fonte são obrigatórios e comuns a todos. Pode também incluir outros que fazem parte da folha do trabalhador. O salário pago é o valor líquido destes descontos, subtraídos do valor bruto. Para encontrar os valores a descontar, fazemos um cálculo que requer um passo a passo, já que a contribuição ao INSS deve ser o primeiro cálculo. Você deverá ter em mãos a tabela com salários e porcentagem de alíquota do INSS para o ano em que estiver fazendo o cálculo da folha de pagamento. Por exemplo, em 2022, para um salário mínimo, a alíquota é de 7,5%, e não é deduzido nada. De R$ 1.212 a R$ 2.427,35, a alíquota é de 9%, e a parcela a deduzir é de R$ 18,18. Você deve, então, buscar as alíquotas atualizadas, primeiramente. Segundo passo. Verifique a faixa salarial na qual irá fazer o cálculo. O primeiro passo para começar a calcular esta parte é identificar a faixa do salário de referência. É nela que se encontra a alíquota a ser calculada entre o valor do salário e o limite da faixa anterior. Para as faixas anteriores, o cálculo continua multiplicando o intervalo pela alíquota correspondente. No final, basta somar todos os valores encontrados. Em um salário bruto de R$ 3.800, por exemplo, teríamos um total descontado do INSS de R$ 368,18. Terceiro passo. Calcular o cálculo do imposto de renda. O imposto de renda retido na fonte, que já é pago mês a mês sobre o salário, você também deverá ter a tabela atualizada disponibilizada pela Receita Federal. Para o imposto de renda, basta identificar na tabela em qual faixa se enquadra o salário base após o desconto do INSS que fizemos anteriormente. É importante ressaltar que a base de cálculo poderá ser reduzida se o trabalhador tiver dependentes. A dedução é de R$ 189,59 por cada dependente, valor base do ano de 2022. Exemplo com 2 dependentes. O cálculo do mesmo salário do exemplo anterior passa a ter um passo inicial se o trabalhador tiver dependentes. Quarto passo. Subtraímos, agora, outros descontos. Alguns descontos fazem parte daquilo que foi acordado com o trabalhador e pode ser conferido no próprio holerite ou com o setor de recursos humanos da empresa. Alguns dos mais comuns são o plano de saúde, o vale-transporte, contribuição sindical, etc. Se existisse desconto de vale-transporte, por exemplo, este valor pode ser de até 6% sobre o salário bruto. Para um salário de R$ 3.800, por exemplo, o desconto seria de R$ 228. Quinto passo. Por fim, calculamos o salário líquido, isto é, o valor restante após os descontos do INSS, do imposto de renda e do vale-transporte, por exemplo. E não se esqueça de revisar sempre os valores e tabelas atualizadas de imposto de renda e INSS. Eles serão sua base de cálculo. Capítulo 8. Considerações finais. A administração de recursos humanos é um mix de habilidades, métodos e práticas que possuem o objetivo de gerir os comportamentos e motivações de seus colaboradores. Sua principal finalidade é a de potencializar e desenvolver o capital humano da empresa, algo que tem sido cada vez mais valorizado no mundo moderno.
Essa área também lida com outros aspectos ligados à administração da empresa, como relações sindicais, estratégias voltadas à gestão de pessoas, relações de trabalho, entre outros. Trata-se, basicamente, de uma ramificação da estrutura da empresa que cuida dos cargos, pagamentos, treinamentos, planos e modelos existentes na teoria das relações humanas, bem como outros modelos atuais. Esperamos que neste curso você tenha aprendido muito sobre o tema. Lembre-se que a felicidade do funcionário e sua motivação são imprescindíveis para o crescimento da organização. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!